O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi à cidade de Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para se dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava na cidade de Betânia, correram para lá, não só por causa de Jesus, mas queriam também ver Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam o judaísmo e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, antes de subir para a cidade de Jerusalém, passa pela casa de Lázaro, aquele grande amigo do seu coração, que ele ressuscitara dos mortos. Foi o grande testemunho que Jesus deu de que ele era o Filho de Deus. E como diz aqui a leitura, o Filho de Deus, que veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Muitos de nós, nesta sociedade corrupta, nesta sociedade egoísta, individualista, consumista, ainda vivemos como cegos, não vemos as maravilhas que Deus continua realizando por nós e para nós. Somos prisioneiros de nosso egoísmo, de nosso fechamento aos irmãos. E Deus vem para nos livrar desta prisão, deste cárcere. Quantos de nós recebemos tantas graças e bênçãos do Senhor e não nos decidimos a aceitar a vontade de Deus e as maravilhas e as graças e dons que Deus concede para cada um de nós. Por isso rezamos no Salmo, o Senhor, só o Senhor é minha alegria, minha esperança e minha salvação. Na casa de Lázaro, nós encontramos esta mulher que vai passando pelo meio dos convidados e vai lavar os pés de Jesus. Diz aqui o texto que ela trazia um vidro de perfume, de nardo puro e muito caro. Este perfume se espalha por toda a casa. Jesus sente o perfume, todos percebem aquele perfume, que nada mais era do que o sentimento de arrependimento de Maria, pecadora, que agora se coloca aos pés de Jesus para expressar o seu arrependimento. E o seu arrependimento era como perfume que se espalhava por toda a casa. Somente Judas Iscariotes não sentiu este perfume do arrependimento. E aqui o julgamento
que ele faz desta mulher. Ele olha o exterior, não olha o coração da mulher, como Deus que sempre vê o nosso coração. Por que não se vende este perfume por 300 moedas para dar aos pobres? Às vezes, nós também somos muito apressados em julgar as pessoas. Olhamos o exterior e não vemos o interior, o esforço que às vezes a pessoa está fazendo para ser boa, para mudar de vida, para ser diferente, para não ser mais aquilo que ela foi até um determinado momento da sua vida. É como esses vidros de remédio que nós colocamos rótulo, e às vezes mudamos o conteúdo e não mudamos o rótulo do vidro. E ficamos olhando e vendo o rótulo e não percebemos que às vezes foi mudado aquilo que está dentro do vidro. Assim somos nós. Não podemos viver julgando as pessoas. Nós falhamos, erramos muitos. E precisamos fugir, nos livrar desta tentação, desta inclinação que nós temos para julgar as pessoas. Só vemos o exterior. Na própria Bíblia está escrito: Deus não julga pelas aparências, Deus vê o interior de cada um de nós. Cuidado para não ficar julgando as pessoas. Falamos mal dos outros, comentamos os erros e às vezes não percebemos o esforço que a pessoa está fazendo para ser melhor. Jesus vai dizer: deixa esta mulher fazer o que ela quer. Ela está expressando o seu arrependimento. Ela está preparando a minha sepultura, porque no sábado, ou melhor, na sexta-feira, quando eu for enterrado, não haverá tempo para fazer todo o procedimento que os judeus fazem quando vão sepultar alguém, o corpo de alguém. Então, nós vemos Jesus aqui realizando aquilo que diz o profeta Isaías: eu vim para salvar, não vim para julgar, para condenar, para apontar o dedo para as pessoas, eu vim para salvar. E ele vai trazer este consolo para esta mulher, e vai trazer a esperança, a certeza de que ela foi perdoada. Quantos ensinamentos a Bíblia nos traz, quantos ensinamentos. Precisamos não só buscar e interpretar a Bíblia, conhecer os ensinamentos do Antigo e Novo Testamento, mas procurar aprender de Jesus, com os profetas, com os nossos antepassados na fé, como podemos viver melhor. Agora também, neste tempo da Semana Santa, é um tempo em que a gente faz a leitura da paixão de Jesus. E nós precisamos aprender com a paixão de Jesus. Ontem nós lemos o Evangelho de Marcos, paixão de Jesus Cristo segundo Marcos. Amanhã vamos ler paixão de Jesus segundo Lucas. Sexta-feira, a paixão de Jesus segundo Mateus. Vamos ler atentamente a paixão. Vamos aprender que às vezes é preciso fazer como Jesus, ficar em silêncio. E Jesus nada respondeu às perguntas de Pilatos. Às vezes é preciso ficar em silêncio, no meio da briga, da discussão, do conflito e da discussão entre marido e mulher. Às vezes é preciso fazer silêncio, não se justificar, não blasfemar, não falar aquilo que às vezes vai ultrapassar o sentido das palavras e ofender e humilhar as pessoas. Jesus diz a verdade: você é o Cristo, é o Messias? Tu o dizes, eu sou o Cristo. Precisamos dizer a verdade. Estamos num país onde há muitas mentiras. Não podemos acreditar em tudo o que se fala. Precisamos também buscar a verdade.
Precisamos aprender com Jesus a obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Os evangelistas fazem questão de sempre falar da obediência de Jesus. E ainda mais, aprender com Jesus que muitas pessoas vivem no abandono, na solidão. E Jesus não blasfema, Jesus reza e conversa com o Pai, rezando e cantando o Salmo 21 no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a aproveitar esta Semana Santa para aprender com Jesus como viver, como enfrentar o sofrimento, como enfrentar os conflitos e desentendimentos. Eu convido você, meu irmão, aproveite cada dia da semana, cada leitura, não para chorar a morte de Jesus, mas para aprender com Ele a viver um pouco melhor. Por isso agora vamos para o altar para fazer a nossa prece, apresentar a Jesus os nossos pedidos e preces. Rezemos ao Senhor.